A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma mania positiva de trazer coisas de fora do país. Isso aconteceu com o Paralegal. Só que quando a gente trouxe o Paralegal para o Brasil, a gente não mudou nem o nome. Esse ano de 2025 já foi aberto 5,1 milhões de CNPJs. Olha, dobrou a quantidade de 2024 e o ano não fechou ainda. Nós na 2 crescemos mais de 20% ao ano historicamente. A gente tem uma média hoje de 5 mil serviços em andamento por mês. O mercado de Paralegal é um bom mercado? Chegamos! Esse é o episódio 002 do RRCast. E olha só a vista, gente. Hoje a gente está aqui em São Paulo, capital, na beirada da Avenida Paulista. O RRCast, esse podcast, é para você que é contador, para você que é advogado. Nós trazemos aqui pessoas que vão ajudar vocês a terem ideias e a melhorarem os processos de vocês nos seus escritórios. Seja contador, seja advogado. O objetivo principal aqui do RRCast é equilibrar o jogo do fisco com nós, empresários contábeis, nós, advogados e os nossos clientes, que são os contribuintes. Hoje, estamos aqui no escritório do nosso convidado, aqui em São Paulo, capital. E para apresentar esse convidado, ele é um paulista, nascido em São Paulo, teve uma origem muito humilde, mas apesar disso ele se tornou advogado, é a única pessoa da família dele que virou advogado, mestre, é mestrado já em Direito, e muito bem sucedido. Estamos vendo aqui onde é o escritório do nosso convidado. Ele trabalha no nicho empresarial e societário, passou por várias trajetórias da vida dele até descobrir como professor e mentor. Olha só, tem uma frase que eu fiquei pensando antes de gravar esse podcast que descreve perfeitamente o nosso convidado. Acredite em você, não se importe com o currículo das outras pessoas, faça a sua parte com dedicação e competência, que o mercado vai te reconhecer e vai te ajudar a prosperar e crescer. Essa frase eu tirei de uma conversa com o nosso convidado. O nosso convidado é Anderson Silva, ele é Folder CEO da A2 Paralegal, tem o Paralegal para Todos, ele é professor e mentor, é mestre em Direito Empresarial e ele tem um projeto que é o Liderança no Paralegal, com foco em desenvolvimento humano. Nosso convidado, Anderson Silva. Muito obrigado. Só a apresentação já acabou o podcast. Pô, rapaz, muito bom. Vou gravar para sempre isso. Eu resumo toda noite. Eu resumi essa apresentação aqui, viu? Depois, se você quiser, eu te mando para você levar para os outros podcasts. Vou ouvir toda noite. Antes de dormir, né? Você já dorme mais feliz, né? Ô Anderson, mas é uma honra estar aqui no seu escritório com essa vista linda aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. O objetivo do RRCast é esse, tentar trazer cultura, conhecimento, educação para os nossos colegas aqui que são contadores e advogados. É o público do RRCast. O nosso episódio aqui é o 002, é um projeto novo, é uma honra ter você aqui como participante 002. E eu não vou deixar você muito à vontade, não. Eu já quero começar com uma pergunta aqui. Por favor. Ô Anderson, explica pra gente o que é paralegal. Como que o paralegal pode ajudar os nossos colegas contadores e advogados? Explica pra gente. Legal. Em primeiro lugar, obrigado. Uma honra ter você aqui. A casa é sua. Sempre que vier para São Paulo, as portas estão abertas, o escritório está aberto. E uma honra poder colaborar. O projeto é super legal, a ideia é super legal, né? Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E entrando aqui na pergunta, né? Paralegal. A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma mania positiva de trazer coisas de fora do país. Isso aconteceu com o Paralegal. Só que quando a gente trouxe o Paralegal para o Brasil, a gente não mudou nem o nome.
Porque esse nome nos Estados Unidos faz sentido. Paralegal significa suporte jurídico. E quando veio para o Brasil, a gente poderia falar, vamos chamar a profissão de suporte jurídico, algo nesse sentido, mas a gente chamou de paralegal também, e aí não tem muito, então fica uma palavra um pouco desconhecida, ninguém sabe muito bem o que é. Essa profissão surgiu em 1960 nos Estados Unidos, dentro do universo jurídico, para ajudar advogados a organizar processo, fazer pesquisa, fazer a parte envolvendo o direito empresarial, de registros, arquivamentos, cartórios, demandas imobiliárias, fiscais, surgiu dentro desse universo jurídico. Ô Anderson, tem uma coisa bem legal que você falou que eu acho que é importante para os nossos espectadores ficarem sabendo. Quando você fala paralegal, a primeira conotação que as pessoas podem tentar entender é que é averso ao que é legal, que é contrário à legalidade. Mas você deu uma explicação muito boa, porque se trazer do conceito americano, que é o conceito americano, é o suporte à legalidade. É isso. Então, tudo que o paralegal faz é apoiar e ajudar uma coisa que está dentro da legalidade, que é uma regularização, um processo, um projeto, que você vai explicar daqui a pouco para a gente. Sim. Eu achei importante fazer essa pausa aqui na sua fala, por causa que às vezes a gente tem o brasileiro tem essa primeira impressão de achar que as coisas não são boas. E a gente tem que quebrar esse paradigma. Sim. É por isso que a gente está aqui investindo em podcast, investindo em educação. Obrigado pela sua fala. Então, mas você acha, ô Anderson, que esse serviço de paralegal, essa especialidade paralegal, consegue ajudar os nossos colegas contadores e advogados nos escritórios deles? Total. Como que você mostra isso pra gente? Essa demanda no Brasil, quem abraçou ela no primeiro momento não foi o universo jurídico, foi o universo contábil. Dentro dos escritórios, existem paralegais, escritórios de advocacia, existem paralegais atuando, ainda de forma muito tímida, mas existe. Empresas já existem, só que no escritório de contabilidade, apesar de não ter esse nome paralegal, foi a primeira profissão que abraçou toda a parte de legalização empresarial, registros em juntas comerciais, prefeituras, alvarás, licenças, tudo isso envolve o universo paralegal. Então, nos Estados Unidos, que são empresas especializadas, eu conheci essa demanda contratando como advogado, eu atuava muito em operações de M&A, compra e venda de empresa, emissão de dívidas, mercado de capitais, então eu precisava ou dia a dia mesmo societário, eu precisava do paralegal o tempo todo. E eu via que nos Estados Unidos eram empresas especializadas, ou se não eram especializadas, era uma área dentro de um escritório, mas muito bem estruturada, e no Brasil parecia aquela coisa de que ninguém queria fazer, sabe? Aquela coisa meio de burocracia, não vou mexer com isso, até um pouco do ego ali de não vou mexer com burocracia, sou advogado, sabe aquela coisa... E, poxa, é essencial nas operações. Eu já vi operação não acontecer por atrasar um registro. Eu já vi operação quase dar errado e dar errado porque não saíram todas as certidões da due diligence, porque não teve o registro em tempo hábil. Quando a gente tem uma emissão de dívida, para você ter ideia, eu já participei de operações de debênture de mais de 20 milhões, 100 milhões, que se não sai na data o ato registrado, a operação pode não acontecer. Aí você imagina, se cai todo um trabalho de quase um ano você fazendo, estruturando uma operação. Então a gente começou a ver que não é emitir um formulário, é muito mais do que isso. E os escritórios de contabilidade entenderam isso muito bem. Começaram a fazer, e eu converso muito com contadores e eu vi que é uma dor, porque é uma demanda diferente. O contador ele tem o foco na contabilidade e essa demanda do paralegal ela é uma demanda muito diferente. Ela é uma demanda que exige uma operação própria. Não dá para você colocar dentro da operação da contabilidade. Muitos escritórios têm setor societário. E tem que ter. Os que não têm, tem mais dor de cabeça ainda, porque aí você acaba tendo até estresse com o cliente. Você faz para não perder o cliente, porque você fala, poxa, eu já vi muitos falando assim, cara, eu faço só por atender. Eu falo, cara, mas por que você não faz para ganhar dinheiro, então, para de fato conseguir movimentar bem ali e ajudar de fato? Eu conheço muito escritório que não cobra a abertura de empresa. Tem que cobrar. Eu acho que assim, tem que cobrar. E a abertura, às vezes? Tudo bem, você faz ali a contabilidade, eu acho que... Só que a abertura ela é um começo da empresa, né? Eu tenho sociedades aqui, algo que já ultrapassaram 100 alterações contratuais, já atas de, quando SA, né? AGEs, AGOs, RCAs,
um mundo. Traduz as siglas para os nossos espectadores. AGE, São as AGO. assembleias, né? Porque nas SAs a gente não tem alteração contratual, a gente tem assembleias gerais extraordinárias, ordinárias, reuniões de conselho de administração, quando tem conselho de administração, né, que não é obrigatório. Então a gente tem ali, eu tenho sociedades aqui que tem um volume, e hoje é comum no Brasil, tem uma empresa. Essa empresa, ela tem dentro dela mais de 100, 200, 300 CNPJs. Eu tenho clientes com mais de 1.000 CNPJs. Ué, eu vi a palestra do Caíto, da Chili Beans, Sim. E ele falou que quer ter 1.300 lojas, são 1.300 franqueados, então são 1.300 CNPJs. Exatamente, é isso. Então, você pega, por exemplo, empresas de energia que tem um CNPJ em cada campo, aí você vai vai mudar o diretor. Você precisa alterar todos os CNPJs. Sim. Então eu já fiz operação aqui de chegar em 300 atos de uma vez, 400. E é possível. E aí todo mundo fala, mas isso não é possível fazer. É muito possível. E a nossa ideia aqui é mostrar para o mercado de fato, né, que a gente consegue ter um serviço de qualidade, mesmo sendo envolvendo burocracia, que você fala, pô, mas do outro lado tem um órgão público. Legal, mas e se você trabalhar tão bem que o cliente vai achar até que o órgão público melhorou o serviço ali, sabe? Assim, poxa, e é muito possível. Você começa a agregar um valor, ainda mais para o contador. Imagina, se além da contabilidade bem feita, ele ajudar em toda essa parte de legalização do cliente dele, entregando valor. Ele vai monetizar muito mais, ele vai conseguir expandir muito mais, com algo que era uma dor de cabeça, passa a ser uma fonte de lucro, de receita positiva, e ele consegue agregar valor essa demanda de paralegal, além de tudo, ela pode ser uma porta de entrada para um cliente novo. Sim. Ela pode ser uma porta de entrada para você entregar um valor diferente que hoje você não entrega. Então há uma possibilidade enorme, e eu falo, escritório de advocacia, escritório de contabilidade e empresas especializadas em paralegal. Os empresários se conversam, né, Anderson? Um fala para o outro, eu abri e aquele escritório tem um serviço de paralegal espetacular, consegue entregar bem feito, rápido, no prazo, com custo razoável. Isso é muito bom. Ô Anderson, já que você explicou para a gente o que é paralegal, e que nem eu sabia o que era paralegal, quando eu te conheci eu fui aprofundar sobre esse assunto e fiquei com muita vontade de vir aqui, estou aqui gravando com você. Mas o mercado de paralegal é um bom mercado? Porque veja, eu tenho escritório de contabilidade, eu tenho escritório de advocacia. Explica pra gente por que esse mercado é bom, se dá pra gente se destacar, que essa pergunta eu não preciso nem responder, né? Destacar com paralegal. Você faz paralegal a vida inteira e o escritório dele é na Avenida Paulista. Então, eu acho que dá para se destacar sim. Né? Aí agora a gente vai entrar no seu segredo, tá, Anderson? Você apresenta os números pra gente aí, ó. Quantos processos a sua empresa gerencia por mês? Quantos anos faz que você dedica a esse nicho de paralegal? E quantos estados você já fez processo de paralegal? Você já atendeu algum cliente? Legal. Eu, no direito empresarial, estou há mais de 15 anos. Atuando com paralegal, empreendendo na área há mais de 11. Estou indo para o 12º ano. Eu vou te responder essa pergunta com números reais. Já me perguntaram, a gente está montando o braço educacional e que a ideia é levar esse conhecimento para escritórios de contabilidade, para concorrentes nossos, e falar, pô, mas você vai munir seus concorrentes? Eu falei, não, eu vou elevar o mercado. Porque se eu estou no mercado mais qualificado, é melhor para todo mundo do que você estar no mercado predatório ali, que né, é o preço que manda, não tem qualidade. Deve ter muito serviço aí no mercado. Olha, qualquer CNPJ pode ser um cliente do Paralegal, certo? Qualquer CNPJ. Qualquer CNPJ. Quando a gente olha que no Brasil há mais de 24 milhões de CNPJs ativos, a gente entende que a demanda... Potencialmente 24 milhões de clientes. Nós, na 2, crescemos mais de 20% ao ano, historicamente. A gente tem uma média hoje de 5 mil serviços em andamento por mês. 5 mil serviços. 5 mil serviços em andamento mês. A gente tem uma demanda muito grande. Aí você precisa tecnologia, você precisa estruturar processos, fazer gestão de dados. Hoje a gente toma decisão baseada em dados. Só que, quantos clientes A2 tem então? 2.500 a base, 600 recorrentes.
Então, não é o maior, mas só com esse número, a gente já vai para cifras enormes. Sim. A gente, fazendo só paralegal, né, a gente tem ali faturamentos enormes ao longo do tempo. Importante falar que, assim, e a gente vai falar um pouquinho disso aí depois, mas a minha carreira ela não foi algo linear e direto. Então, quando eu comecei a empresa de paralegal, eu estava ainda testando o que eu ia fazer da vida e R$0. Zero não, menos alguma coisa, né? Investimento. Então, assim, não é que eu comecei, tive investimento, então conseguimos crescer, foi muito... Então, é possível para todo mundo. Foi possível para mim, é possível para todo mundo. Também não venho de né, famílias tradicionais empreendendo no setor. Então, é até difícil, porque é difícil empreender no paralegal hoje, agora que está começando. Imagino que vai ser algo que vai crescer muito nos próximos anos. Mas é muito possível, Raul, porque 24 milhões de CNPJs ativos, que pode ser seu cliente, aí você imagina um grupo, um cliente, pode ter mais de 100 CNPJs. Então, assim, é uma demanda que, se você fizer da forma correta, e o que é a forma correta? Eu aprendi apanhando 10 anos, né? Então, assim... de você estruturar seus processos. Como diz na internet, é pele em risco. Você joga o jogo que você fala, o que você ensina. Exatamente. Você está na operação. Hoje, tudo que a gente ensina, né, em mentorias, em aulas, tudo é aprendizado, é fruto de aprendizado, né? Errando na prática mesmo ali, arrumando. E eu peguei uns números aqui, Anderson, antes da gente gravar, eu pesquisei no IBGE para ter uma ideia do tamanho desse negócio. Em 2024, foram abertos novos 2,4 milhões de CNPJs. Isso é informação pública. Se você está assistindo aqui, você pode procurar que você vai achar. Esse ano de 2025 já foi aberto 5,1 milhões de CNPJs. Olha, dobrou a quantidade de 2024 e o ano não fechou ainda. E o que é legal? Abriu 5,1 e encerrou 930 milhões de CNPJs. Mas o que é legal do Paralegal é que o encerramento também é um serviço do Paralegal. Isso é muito positivo. É um ponto muito legal. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu abri a empresa em 2014, que foi um ano que teve uma crise ali, né? Até política, rondando tudo. Então, o mercado devagar, mas parecido até com esse ano que a gente está aqui em 2025. E falar assim, poxa, mas você vai abrir, né? No meio da crise. Eu falo, cara, mas... se a empresa está indo bem, ela vai precisar fazer alterações, investimentos e tudo. Se a empresa está indo mal, também, que ela vai emitir dívida, ela vai precisar do paralegal, ela vai ter que encerrar alguma coisa, vai precisar do paralegal, ela vai ter que vender uma operação, vai precisar do paralegal. Então, independentemente de crise ou momento de crescimento, o paralegal ele vai atuar. O mercado é espetacular. E vamos pensar aqui, eu gosto de números, tá, Anderson? Para o nosso espectador ter noção que isso aqui é um negócio vantajoso, né? Se você pensar em 5,1 milhões mais 930, vamos falar 6 milhões de CNPJs, entre abertos e fechados. Se você pensar só na junta comercial, são 6 milhões de serviços. Mas se você pensar na junta comercial, na prefeitura, na Secretaria de Fazenda, são vezes 3, 18 milhões de processos. Receita Federal, Receita Federal, às vezes alguma licença ambiental, licença sanitária. Cada uma dessas licenças é um processo dentro do Paralegal e vai gerar uma receita para o projeto, para o serviço do Paralegal. Então, se você ainda tinha dúvida e está aqui assistindo o nosso podcast, fica até o final, já aproveita aqui no meio do podcast, tem o nosso curtir, tem o like, vamos seguir, compartilha com quem você acha que pode trabalhar com esse serviço do Paralegal e no final a gente vai deixar aqui os links para vocês conhecer a parte de educação do Paralegal. Ô Anderson, pensando aqui, então a gente já entendeu que é um mercado muito grande, a gente entendeu que isso aqui é vantajoso, isso aqui gera resultado, isso aqui faz a pessoa crescer, te trouxe aqui para a Avenida Paulista, seu escritório, nem era um sonho da sua vida, isso foi acontecendo até você se descobrir, que a gente vai entrar agora na parte educacional, e eu queria que você contasse para a gente aqui, para os nossos espectadores,
para os nossos colegas contadores e advogados que às vezes estão ali numa situação da vida dele que ele precisa fazer alguma coisa nova, precisa abrir uma nova frente de serviço, gerar uma receita nova para o escritório dele. Conta pra gente esse projeto Paralegal para Todos. Você está dedicado como professor e mentor, você vai ter uma mentoria que vai ser uma mentoria mais específica para os escritórios, onde ali o advogado ou o contador, mais focado nos contadores, que é quem abre a maioria das empresas, e essa mentoria exclusiva para esses escritórios, e o Paralegal para Todos. Explica para a gente esse projeto educacional seu. Vamos lá, esse é um sonho de sempre, eu sempre fui apaixonado por educação. Eu falo, educação foi o que me salvou e que salva muita gente. Eu sempre gostei muito de ler, de leituras, livros, tudo. Só que eu tinha uma dificuldade, que mesmo gostando muito de ler, de estudar, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Então, eu tinha aquela coisa de, poxa, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual que é a minha... E eu consegui descobrir de fato o que eu queria, o que eu gosto de fazer há pouco tempo. Então, assim, carreira zero linear, eu sofri toda aquela pressão de o que você vai fazer da vida e não saber o que responder. E por muito tempo, acho que eu passei, desde que você termina ali o ensino médio, né, até descobrir de fato ali uns 10 anos por baixo, né, de dúvida mesmo, né. Então fui para comunicação social, para fazer publicidade, eu acabei fazendo rádio e TV, depois fui para o jornalismo, fiz pós em jornalismo, fui trabalhar com marketing, trabalhei em rádio, trabalhei em produtora, eu fiquei um ano fora ali, trabalhei em restaurante, assim, eu rodeio, obra, você imaginar, eu já entreguei panfletos, imaginar eu já fiz. E quando eu entrei no direito, que foi até um professor meu ali da pós, que falou, pô, faça direito, professores têm uma responsabilidade muito grande. E muitos não se dão conta disso, né? Eu já tive um professor no ensino médio que uma vez eu comentei que ia fazer direito e ele deu risada. Eu falei, pô, ele tem razão, não sirvo para isso mesmo. Sabe aquela crença limitante que você já cria na cabeça? Ser professor, Anderson, é uma responsabilidade enorme. Eu tenho aluno que tem doutorado e ele me chama de professor. Você imagina a vergonha que eu sinto. Pô, que isso? Do meu aluno me chamar de professor. Mas essa vergonha não me abala, não. Eu gosto de entregar o resultado. E eu vejo em você esse brilho no olho. Vocês estão aqui assistindo, vocês vão ver também esse brilho no olho que dá quando você fala assim, professor, ensinar, ajudar, dar uma orientação. Quando eu entrei no direito ali, que eu me descobri, então um professor me desmotivou e o outro na pós, que eu falei, professor, eu vou recomeçar, não sei o que eu quero, não gostei, estava indo meio para assessoria de imprensa e ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, economia ou administração? Ele, não, faça direito, conheça seu perfil, minha família. Eu falei, bom... Temos que agradecer esse professor seu, que você está aqui hoje. Francisco Viana. E ele... Quando eu entrei no direito, eu me apaixonei, de fato. Fui para o direito empresarial, porque eu estava no marketing, então eu entrei desde... Eu comecei a estagiar já no primeiro, segundo semestre, e aí foi. Quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu não conseguia falar em público, então isso é importante para quem um dia sonha em fazer alguma coisa e fala, não, mas eu não nasci com isso, ninguém nasce falando em público. E o primeiro seminário que eu fiz, o primeiro semestre da faculdade, Direito Criminal, eu não consegui falar. Não é que eu travei, eu travei, eu não consegui, não é que eu gaguejei, eu não falei. Não saía a voz. A pessoa do lado falou por mim, um amigo meu falou por mim. E eu lembro disso até hoje com ele. E depois disso, eu falei, eu vou fazer monitoria, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me arriscar aqui. Eu comecei a fazer monitoria, a professora começou a me jogar nessa fogueira ali de falar em público. Eu comecei a gostar e eu sempre tive aquela síndrome de impostor, né? De, poxa, o que eu estou fazendo aqui, sabe aquela coisa? E aí, quando eu comecei a dar aula para esses professores que eu ajudava, tudo, os alunos vinham falar que, cara, que bom que você está dando aula, porque o jeito que você explica é muito bom. Eu falei, poxa, que estranho, eles estão me elogiando, né? Sabe aquela coisa? E aí eu comecei a gostar muito disso, porque eu vi que eu tinha uma potência ali. Eu vi que, assim, o que eu mais gosto de fazer, Raul, é estar sentado aqui
transmitindo conhecimento. Ou em pé, na maioria das vezes, que eu sou inquieto, então fico muito em pé, ando para todo lado, sou a pessoa que vai dar aula falando da sala inteira, sabe? A coisa de... E eu fiquei apaixonado por educação, tanto que eu saí da graduação de Direito, entrei direto no mestrado, fiz mestrado de Direito Empresarial. No mestrado eu já comecei a dar aula, então dei aula em algumas faculdades aqui de São Paulo, como professor contratado mesmo. Eu pedi demissão no final de 2024, porque eu falei... Tá bom, eu falo para todo mundo correr atrás dos sonhos, realizar sonhos para acreditar, e eu não estou acreditando, né? Porque o meu sonho é ter um complexo educacional, ter um complexo de formação profissional. Por quê? Porque foi onde eu senti dor e não tinha muitas vezes ali alguém que falasse assim, vai por aqui, vai por ali. E o que tinha dentro de educação era caro para mim, eu não conseguia pagar. Porque é aquela coisa, vou fazer um curso. Legal, quanto custa? 1.000, 2.000? Cara, não vou fazer. Né? Eu estava ali, estagiário, estudando, aquela coisa. Então, o que eu fiz? A ideia que surgiu nesse ano é de formar uma sociedade hoje existente chamada Desenvolvimento para Todos. Que eu acredito que o desenvolvimento ele é para todos de fato. Dentro do Desenvolvimento para Todos, nós abrimos duas vertentes. Uma que é a Paralegal para Todos. Formação profissional. Quem é o foco aqui que a gente quer ajudar, quer impactar? Pessoa que está começando a carreira, pessoa que está em transição de carreira, igual aconteceu comigo, não me encontrei, vou mudar, o que eu faço? E muitas vezes, Raul, a pessoa ela não vem para o Paralegal por um único motivo, ela não sabe que existe. Então, às vezes a pessoa, e eu conheço pessoas que estão hoje na 2, já passaram por mim, que eu impactei de certa forma ali no desenvolvimento, mais de 350 pessoas. Então, poxa, eu via e vejo nessas pessoas que muitas vezes elas estão aqui, eu fiz uma reunião esses dias, eu faço squad de gestão, tenho vários rituais de gestão e eu mesmo participo. Squad de gestão para não gestores que nós criamos aqui, eu participo dele, toco ali junto. E tinha umas 10 pessoas na sala, eu falei, pessoal, quem aqui chegou na A2 e não sabia que existia Paralegal? Quantas pessoas levantaram a mão? Todo mundo. Todo mundo. E eu falei, pô, mas até vocês estão no direito? Um amigo indicou tal. Então, qual que é a ideia? Em primeiro lugar, levar a informação para o público de que a profissão existe. A profissão não tem barreira de entrada. Eu preciso de OAB? Não, nem de diploma. Né? Tem pessoas que chegaram aqui na 2, que hoje são gestores, que vão super bem e que tem um caso até... E eu já até conversei com ele sobre isso, eu vou sempre dar seu exemplo ali. Uma pessoa que fez gastronomia, não conseguiu se colocar no mercado, e aí entrou na 2, poxa, procurando emprego ali, porque viu uma vaga de office boy, eu não sabia que existia o Paralegal. Hoje ele é um dos gestores, cresce muito, está com a gente acho que há 7 anos, alguma coisa assim. E a gente conseguiu dentro da 2 criar muita relação de longo prazo. Tem pessoas que estão com a gente desde o início, 10 anos, 11 anos, 7 anos, 6 anos, 8 anos, que a empresa vai crescendo também, então você vai... Então eu via que, não tem barreira de entrada, então, eu saí do ensino médio, eu já poderia trabalhar já, 18 anos você já pode trabalhar, menor aprendiz antes ainda, né? Então nós temos aqui inclusive, então assim, o legal dessa área é que qualquer pessoa pode ter oportunidade. E o que eu preciso então para me destacar? Aí é o que a gente ensina no curso. Porque não é técnico. Aí é o Paralegal para Todos. É o Paralegal para Todos. Para você entender como que faz o serviço. Exatamente. O que é importante? Porque a habilidade de um médico é diferente da habilidade de um engenheiro. Sim. No Paralegal é a mesma coisa. A habilidade exigida aqui é diferente da habilidade exigida para um advogado. Que legal. E você falou um ponto muito importante que eu quero esclarecer para os nossos espectadores, que não tem barreira de entrada. O que fala não ter barreira de entrada, de não exigir um diploma ou uma habilitação profissional, isso é uma garantia constitucional. Por quê? Porque os órgãos que você trabalha são todos órgãos públicos. E a Constituição Federal garante no artigo 5º que todos os cidadãos, independente da sua escolaridade, da sua idade, ela pode peticionar em um órgão público. Ela pode fazer um requerimento de próprio punho, às vezes, se ela quiser. Então, isso é muito importante a gente falar para o pessoal, porque às vezes ele fala assim, eu tenho medo de ir para essa profissão porque eu vou sofrer uma represália ou vou ser fiscalizado. Não, isso é uma profissão permitida pela Constituição Federal do Brasil. É bem interessante isso,
E por isso o nome Paralegal para Todos, né? Porque é para todos de fato. Nós fizemos 4 turmas já, começou esse ano, né, em 2025, surgiu aí, e acredito que faz uns 3 meses, então a gente já fez 4 turmas, e vários depoimentos, um deles, uma pessoa falando assim, poxa, eu via o Paralegal como algo temporário, até eu terminar a faculdade, pegar o OAB, ir para o escritório, e hoje, depois do curso, eu vejo o Paralegal como a minha carreira. Estou vindo trabalhar mais motivada, agradeço você por isso, e eu vou seguir carreira no Paralegal. Eu não tenho mais a assombração do OAB, que é uma assombração, né? Quem faz direito, é aquela coisa de... Então, assim... É importante fiscalizar, mas a gente tem que ter essa liberdade para entender que a profissão do paralegal não é uma profissão ilegal. Não. Ela é uma profissão de auxiliar. Então, você sempre vai estar auxiliando ou um contador habilitado ou um advogado habilitado. É isso. E outra, nada impede da pessoa fazer contabilidade ou direito, de ter o conhecimento e seguir uma carreira como paralegal. Do dinheiro do paralegal, ele tira o dinheiro e paga a faculdade. E aqui eu tenho vários casos reais aqui. Você está dando a porta de entrada para a pessoa fazer o que ela quiser na vida dela. Isso. Que é ela ter uma profissão. É isso. Hoje nós temos pessoas, já começaram gente carreira aqui, hoje são sócios. Legal. Assim, que crescem. Todos os nossos gestores operacionais hoje foram formados dentro de casa. A gente montou a 2 Academy. A 2 Academy é uma iniciativa interna, aí é conhecimento técnico mesmo, mas os professores são os colaboradores. Que legal. Então, você gera um engajamento um ensina o outro. Um ensina o outro. E o legal de você colocar um para ensinar o outro é que você se obriga a aprender um pouquinho mais para poder ensinar alguém. É isso. E a gente participa de um grupo onde a gente sabe que quem não está disposto a aprender não está disposto a ensinar. E eu falo assim, poxa, você gosta de ensinar? Eu gosto, eu gosto mais de aprender. Eu estou sempre fazendo curso, sempre fazendo as coisas, não paro, até em excesso, né? A gente tem que tomar cuidado com o oposto ali. E dentro do desenvolvimento para todos, tem essa iniciativa do Paralegal para Todos. E além disso, a gente tem uma outra frente de mentorias, que aqui a ideia são 2. Uma é a Visão Paralegal. Visão Paralegal é uma mentoria, vamos pensar numa linha de liderança, uma linha de gestão, a pessoa que está pensando em talvez começar a empreender. E aí você fala assim, poxa, eu ajudo. É uma mentoria coletiva aqui. A gente está formando turmas de 10, no máximo 15 pessoas, porque eu quero criar conexão. Eu quero que os alunos interajam, que eu possa interagir com os alunos. E a ideia é que isso dure uns 6 meses e que a gente, dentro desses 6 meses, possa acompanhar esse início de crescimento. Então quer dizer que se eu tenho uma pessoa aqui que está assistindo e ela acabou de montar o escritório, ou tem 1 ano, 2 anos de escritório e quer adquirir essa sua experiência de mais de 10 anos, levando, apanhando, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, ela vai conseguir entrar na sua mentoria e você vai ajudar esse escritório a ter uma direção. Sim. Nessa mentoria semestral com você. Você vai acompanhar esse escritório durante 6 meses ali numa mentoria. A princípio é muito semestral, para a gente entender, até pegar esse fluxo nessa dinâmica de como vai ser isso. E depois disso, a gente, nessa esteira de produtos, a gente tem a mentoria A2. Mentoria A2, o próprio nome já diz A2, por conta da A2, da história da A2, mas de um negócio para o outro. Sabe aquela coisa, A2 por quê? É a A2 ensinando um outro negócio, que é uma mentoria já mais exclusiva para uma pessoa que já tem um escritório. Por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade já há 10, 15, 20, 30 anos. Eu tenho uma área de paralegal que me traz dor de cabeça, ou que não me traz dor de cabeça, mas não é algo que eu olho muito ou que me traz uma receita positiva. E a ideia é, junto com essa empresa, aí uma mentoria de 1 ano, um acompanhamento mesmo com sócios da A2, aí a gente abordar mesmo como que funciona a gestão financeira do paralegal, gestão de processos, gestão de dados, como construir dados para tomar decisão, porque veja, é volume, é trabalho de volume. Eu tenho 5.000 serviços mês com 600 clientes recorrentes. Então, se eu aumento para 1.200, eu estou falando de 10.000 serviços. Então, é um volume grande que a gente precisa de gestão e a gente, Raul, hoje tem essa gestão muito bem feita. Hoje, 2025, tá? E abrindo o jogo aqui, pô, Anderson, então sempre foi assim? Não, a gente errou muito, a gente erra muito, só que a gente corrige, a gente vai acertando. Então, nisso eu não erro mais.
e a gente vai acertando. Então a gente desenvolveu um RP próprio que ajuda a gente com tecnologia. A gente tem o gerenciador eletrônico de documentos, que é super comum no mercado jurídico, contábil. Hoje a gente está desenvolvendo um próprio também para ajudar esse setor. A gente desenvolveu internamente, por exemplo, um robô que olha o processo em junta comercial para saber se foi deferido ou não foi. Porque, poxa, se você tem muitos processos, você tem... Então a gente começou a olhar para diversos pontos que poderiam nos ajudar no dia a dia, trazer qualidade para o nosso serviço, aumentar a produtividade, facilitar o dia a dia dos colaboradores também, porque são muitos processos. Então, essa mentoria é algo mais exclusivo e já para aquela pessoa fala assim, pô, beleza, eu quero fazer esse acompanhamento com você aqui de 1 ano. A ideia com essa mentoria é inclusive o quê? A gente quer com os mentorados, porque assim, se eu cresço muito em quantidade de clientes, eu perco qualidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente põe tecnologia, mas a tecnologia não é um fim aqui. Então a tecnologia ela é meio, eu não vou conseguir escalar nunca, é um negócio escalonável, é importante entender isso. Então, poxa, e aí, bate cliente, às vezes eu não consigo atender? Acontece. Então o que é que eu quero fazer? Com os meus mentorados, eu quero criar ali o que a gente está criando, um selo A2 ali de qualidade, e nós vamos acompanhar algumas métricas. Ele atingindo essas métricas, a gente vai começar a passar clientes para eles. Então, poxa, ó, selo A2 aqui, pode ir, se precisar, eu mesmo, querendo até fazer reunião junto, ajudar mesmo, sabe, o negócio a crescer, e começar a ter esse grupo onde eu possa contar com ele para passar cliente, porque a ideia não é só ver a A2 crescer, a ideia é ver o cliente bem atendido. Então, se, poxa, a sua empresa pode atender bem esse cliente, por que eu não vou te passar? E prestando atenção no que você falou, Anderson, eu já entendi uma coisa aqui muito clara na minha visão. O escritório de contabilidade, ele procura empresas para oferecer o serviço. E ele não está prestando atenção que ele tem que procurar pessoas que querem abrir empresas. Se ele tiver um setor de paralegal competente, formado aqui no seu projeto educacional do Paralegal para Todos, ou se até investir na mentoria e ter a mentoria, ele vai começar a entender que ele não precisa ir só na empresa, ele pode abrir uma linha de publicidade, uma linha de marketing, onde ele vai captar a pessoa que realmente quer abrir uma empresa, ela está pensando em abrir uma empresa. E ele já vai estar ali, ó, temos serviço especializado, abertura de empresa, legalização de empresa, licenças, alvarás. E isso atrai cliente para dentro do escritório. Não, isso é ótimo. E eu não penso em fazer contabilidade. Então, por exemplo, eu vou passar esse cliente, além do cliente do Paralegal, eu estou passando potencialmente um cliente para a contabilidade. Sim. Então, assim, é um negócio super legal. E, poxa, para mim, por que isso faz sentido? Mais uma vez, porque o meu grande sonho, né, a minha paixão é a educação. Então, quanto mais eu conseguir crescer, me desenvolver aqui, impactar escritório, impactar profissionais, impactar pessoas em começo de carreira, poxa, é o que a gente mais busca, o que a gente mais vai buscar. Então, eu vejo como muito positivo, sabe? Eu vejo como um movimento novo e que está me fazendo acordar todo dia. Eu sempre acordei feliz e animado, empolgado, otimista por natureza, isso é bom. Mas eu hoje sou mais ainda, né? Então, assim, os desafios ficam mais palpáveis, mais fáceis, mais gostoso de enfrentar, né? Você aprende a gostar de pressão. A gente que está aqui, Anderson, a gente enxerga o brilho no seu olho quando você fala do Paralegal para Todos, tá? Eu conheci o Anderson esse ano, né? E o que eu aprendi com ele é que às vezes você tem uma frustração na vida, né? Você tem uma frustração, mas isso nunca vai ser um determinante de dizer se você vai crescer, vai prosperar ou não, se você tiver do seu lado a educação. Por isso é o nosso projeto do RRCast, que é trazer educação. A gente está trazendo esse baita negócio, esse profissional espetacular aqui para vocês, advogado, mestre em direito empresarial e societário. Vocês não estão aprendendo com uma pessoa que começou hoje, né? Vocês estão aprendendo com uma pessoa que veio apanhando, veio crescendo, veio lutando e investindo também no conhecimento para trazer aqui para vocês. A gente vai deixar aqui nos comentários aqui os links, quem quiser, quem tiver aí numa fase da vida que não sabe o que faz, vamos começar a trabalhar, faz igual o Anderson fez, começa.
Começa, você vai descobrindo se aquilo ali vai dar certo ou não. Conta com a ajuda aqui do A2, esse projeto do Paralegal para Todos é muito fantástico, é importante para a nossa sociedade, vai ajudar muita empresa, muito empresário, vai ajudar muitas pessoas a saírem, mudarem ali, às vezes até descobrirem alguma coisa. A pessoa pode começar no Paralegal e descobrir, quero fazer direito. A pessoa pode começar no Paralegal e descobrir, quero fazer contabilidade. A gente não tem profissional suficiente hoje para o tamanho do mercado brasileiro, falta profissional qualificado. Isso é uma verdade brasileira, a gente infelizmente tem que falar. E esse projeto do Anderson está vindo aqui para ajudar a sociedade como um todo com a educação e de forma acessível, né? Ô Anderson, foi muito bom, uma honra estar aqui com você no seu escritório. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os ouvintes, para o pessoal aqui vai passar no Spotify e no YouTube. Quem estiver aqui assistindo, uma mensagem para a pessoa que está aqui, para ela, uma mensagem de vida, uma mensagem profissional. Fica aí à vontade, esse espaço é só seu. Legal, legal. Primeiro eu que agradeço, viu? Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, né, de levar essa educação, esse conhecimento, empresários aí, né, que possam ajudar outras pessoas aqui no nosso ramo. E eu costumo cada vez mais, né, falar uma coisa assim, eu aprendi que a gente nem que podemos, né, nós devemos acreditar nos nossos sonhos. Eu vejo muitas pessoas que não acreditam tanto no sonho, e sabe por quê? E eu aprendi isso comigo, tá? Porque errando, né, mais uma vez, mas assim, as pessoas não sabem bem qual é o sonho delas. Qual que é meu sonho? Qual é meu grande sonho? Pesquisa internamente, sabe? Faz autorreflexão. Eu comecei a fazer autorreflexão porque é muito difícil fazer autorreflexão. Ainda mais com rede social hoje, a hora que você vê, você está 20 minutos dentro do Instagram, não sabe nem o que aconteceu. Fala, nossa senhora, tô aqui. Então assim, para refletir. Eu falo que antigamente, quando não tinha essa enxurrada de tecnologia, que é positivo, mas que de certa forma é muita informação, né? Hoje é uma guerra por informação, por atenção, né? Guerra de atenção hoje. Então, põe atenção dentro de você, assim, né, de forma intencional, faz perguntas e vai respondendo para você se conhecer melhor e conheça qual é o seu sonho. E eu costumo falar que, assim, desistir de um sonho custa o próprio sonho, né? Então, mas quando você não sabe qual é o seu sonho, então qualquer coisa serve, né? Porque, tô indo aqui, tô fazendo, e às vezes vai demorar para descobrir. Testar, né? Eu demorei 40 anos, né? Então, assim... Testou várias vezes. várias vezes. Então, assim, mas não desiste. Não desiste, porque uma hora vai chegar. E se eu falar, poxa, você descobriu então, né? O que você gosta de fazer? Desenvolver pessoas. Agora, se eu um dia parasse para pensar que eu ia chegar aqui e falar, nossa, eu amo desenvolver pessoas, é um negócio... Porque o negócio do paralegal, o negócio da contabilidade, o negócio do direito, não é um negócio contábil de direito ou de paralegal, é um negócio de pessoas. Não é uma máquina fazendo pra gente, são pessoas. É um negócio de pessoas, então você tem que ter empatia, você precisa olhar para as pessoas de uma forma genuína, de você poder participar de fato ali do desenvolvimento. E eu acredito que assim, se todo mundo começar, né, e conseguir fazer essa autorreflexão, descobrir seus sonhos, tudo fica mais fácil. Então eu super incentivo, né, essa autodescoberta, essa autorreflexão cada vez mais, porque isso foi o que mais me ajudou a chegar aqui. Só antes que eu esqueça, eu vi esse livro aqui em cima aqui. Sim. É para mim esse livro? Conta a história desse livro aqui. O que tem esse livro? Para você vai ser um melhor ainda, que nós vamos trazer aqui, mas esse daqui eu gosto de deixar, aperte o F5. A princípio parece um livro de tecnologia, né? Para quem começou na informática igual eu, com 14 anos de idade, F5 é atualizar a página. É isso, mas é essa a ideia. Satya Nadella é o atual CEO da Microsoft. Ele assumiu em 2014, ele fez a empresa valer trilhões, a Microsoft estava numa decadência ali no 2010, o Windows 95 só travava. Ele travava e ele mudou a forma da Microsoft trabalhar, porque a Microsoft era uma área contra a outra. Então, eu quero me destacar, eu quero desenvolver. O que ele fez? Ele levou uma palavra para dentro da empresa chamada empatia. Legal. E ele tinha um filho com deficiência, uma paralisia cerebral, algo do tipo. Ele conta a história no livro. E ele fala que um dia ele chegou no hospital e viu o filho dele respirando por aparelhos, era a nuvem da Microsoft, ele nem sabia.
Então ele falou, poxa, esse é o futuro, a gente está salvando vidas. Porque às vezes a gente acha, meu negócio é de tecnologia. Não, o nosso negócio salva vidas. O nosso negócio, independentemente da área que você atua, você está ali ajudando uma família, salvando família, levando, enfim. E ele, com essa palavra empatia, ele conseguiu fazer com que as áreas trabalhassem juntas. As áreas da Microsoft passaram a enxergar tudo de uma forma muito diferente. E ele me ajudou nesse livro a entender de fato e outras coisas que foram acontecendo comigo, mas o que é empatia? Empatia não é você compreender o outro, é você de fato se colocar no lugar, o que é um baita desafio e não é fácil. Mas quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue ser mais genuíno, mais intencional e você consegue mostrar que você não está ali só por resultado, que você está ali pelas pessoas também. Então eu gosto muito desse livro por essa mensagem que ele passa aqui com a Microsoft. Que legal, Anderson. Muito bom. Tem um aperto de mão aqui do RRCast, sempre tem um aperto de mão no final. E Raul, antes de terminar, agora eu queria te passar aqui um recado aqui. A gente se conheceu há pouco tempo, conversou ali, vamos gravar, eu fiquei super feliz. E eu queria te parabenizar de verdade aí pelo projeto que você está começando. Obrigado. Você é uma pessoa que, assim como eu, acredita muito no poder da execução, execução positiva, execução bem feita. Tem dois mantras da execução. Feito é melhor que perfeito. E quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Arruma desculpa, exatamente. Então, assim, parabéns pelo projeto, conta sempre comigo aqui, com a gente aqui da 2. As portas estão abertas, se estiver em São Paulo, você tem um lugar para trabalhar. Logo você vai para o Mato Grosso. Opa! Temos um projeto lá e você vai divulgar isso aí, vai fazer uma palestra lá presencial, que eu quero que as pessoas vejam você e conheçam o Anderson do Paralegal e conheçam o Paralegal, porque eu até falei, se eu não sabia o que era Paralegal, então tem muita gente que não sabe hoje e agora vai ficar sabendo aqui no RRCast o que é Paralegal. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui. A casa é sua e conte conosco sempre, Raul. Parabéns pelo projeto. Obrigado, gente. Esse foi o episódio 002 do RRCast aqui na Avenida Paulista e aguardem o próximo aí que vai ser surpresa. Valeu, gente. Obrigado.